Naquele dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Dois grandes multidões se reuniram junto dele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e toda a multidão ficou em pé na praia. 3 Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o lavrador saiu a semear. 4 E enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. 5 Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque a terra era rasa. 6 O sol nasceu, a planta secou-se, e não tendo raiz morreu. 7 Outra parte caiu em meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. 8 Outra parte caiu em boa terra e produziu fruto, a uma 100, outra a 60 e outra a 30. 9 Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10 Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? 11 Respondeu Jesus: Porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. 12 A quem tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 13 Por isso lhes falo por parábolas, embora eles vejam, não percebem, embora ouçam, não entendem. 14 Aos profetas foi dito: Por ver verão, mas não entenderão, por ouvir ouvirão, mas não compreenderão. 15 Para que se cumpra neles a profecia de Isaías: Ouvi vocês, mas não entendem, viram vocês, mas não percebem. 16 Porque o coração deste povo está endurecido. Com os ouvidos cansaram-se de ouvir e fecharam os olhos. Afinal, para não verem com os olhos, nem ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, e se converterem para que eu os cure. 17 Mas felizes são os seus olhos, porque veem, e os seus ouvidos, porque ouvem. 18 Vocês, então, ouçam a parábola do lavrador. 19 Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20 Aquele que foi semeado no terreno pedregoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21 Mas ele não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Depois, quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 22 O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela não dá fruto. 23 O que foi semeado em boa terra é o que ouve e entende a palavra. Este dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 24 Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. 25 Mas, enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e semeou erva daninha no meio do trigo e foi-se embora. 26 Quando a planta cresceu e deu fruto, apareceu também a erva daninha. 27 Então os servos do dono do campo foram a ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem a erva daninha? 28 Ele respondeu: O inimigo fez isso. Os servos disseram: Queres que vamos arrancá-la? 29 Ele respondeu: Não, para que ao arrancar a erva daninha, não arranquem também o trigo. 30 Deixem crescer ambos até a colheita, e na época da colheita direi aos ceifeiros: Arranquem primeiro a erva daninha e amarrem em feixes para queimar, mas recolham o trigo no meu celeiro. 31 Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no campo. 32 É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninho nos seus ramos. 33 Disse-lhes ainda outra parábola: O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar toda levedada. 34 Jesus falou todas essas coisas às multidões por parábolas, e não falava nada a eles sem usar parábolas. 35 Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. 36 Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explique-nos a parábola da erva daninha no campo. 37 Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. 38 O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. A erva daninha são os filhos do maligno. 39 E o inimigo que a semeia é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. 40 Como a erva daninha é arrancada e queimada no fogo, assim será no fim deste mundo. 41 O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que provoca pecado e todos os que praticam a maldade. 42 E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. 43 Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
44 O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E cheio de alegria, vai vender tudo o que tem e compra aquele campo. 45 Também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. 46 E quando encontrou uma de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. 47 Outra vez, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de toda espécie. 48 Assim, quando está cheia, os pescadores puxam-na para a praia e, sentando, recolhem os bons para os cestos e os ruins lançam fora. 49 Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os maus dentre os justos, 50, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. 51 Jesus perguntou-lhes: Vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: Sim. 52 Então lhes disse: Por isso, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. 53 Jesus terminou estes ensinamentos e partiu dali.